É um dia perfeito de verão. Você está relaxando na praia, mergulhando os dedos dos pés na água fresca, quando, de repente, BAM! Um pesadelo aquático de 17 metros surge das ondas. Ele tem o tamanho de 2 ônibus londrinos de 2 andares, ostenta cerca de 60 dentes afiados, incluindo mordedores extras no céu da boca. Por que não? Essa fera aquática também não é exigente quanto à dieta. Tubarões? Tartarugas? Outros monstros marinhos? Sim, todos eles fazem parte do cardápio. Conheça o Mosasauro, um grupo de répteis marinhos que dominou os oceanos há milhões de anos. Se você já assistiu ao filme Jurassic World, os reconhecerá como os protagonistas daquele momento épico em que uma criatura enorme salta da água para abocanhar um grande tubarão branco como se fosse sushi. Esse é o Mosasauro e é tão aterrorizante quanto parece. Recentemente, os cientistas encontraram um fóssil de um desses monstros marinhos em um dos lugares mais famosos do mundo, o Mississippi. Sim, Mississippi, a terra das magnólias e do bagre catfish. Acontece que ele também é o lar de antigos dragões marinhos. Essa descoberta foi um feliz acidente. Uma equipe de geólogos estava mapeando o terreno no centro-leste do Mississippi quando notou algo estranho saindo do solo. Não se tratava de uma rocha ou concha, era uma vértebra. E uma vértebra enorme. De fato, era tão grande que mal cabia na mão do cientista que a encontrou. O fóssil provavelmente pertencia à maior espécie conhecida de mosasauro, o Mosasaurus hoffmanni. Agora, o maior mosasauro já encontrado atingiu a impressionante marca de 17 metros de comprimento. Esse novo espécime atingiu sólidos 9 metros pelo menos. E, embora possa não quebrar o recorde mundial, ele certamente leva a coroa de maior mosasauro já descoberto no Mississippi. Fato interessante, isso ainda é mais longo do que um trailer comum e com um consumo de combustível muito pior. Para ser justo, o Museu de Ciências Naturais do Mississippi já tinha alguns fósseis de mosasauro em sua coleção, mas esse recém-chegado pode roubar os holofotes. E esse não é um incidente isolado. Em 2015, paleontólogos desenterraram o crânio de um mosasauro de 6 metros de comprimento em Dakota do Norte. Anos depois, um caçador de fósseis particular, sim, isso existe, encontrou um mosasauro igualmente enorme no Texas. Bem, pelo menos a mandíbula de um. Esses monstros marinhos, também conhecidos como dragões marinhos, aliás, têm na verdade uma das histórias de origem mais loucas da paleontologia. O primeiro crânio foi encontrado em 1764 em uma pedreira de giz na Holanda, e na época os cientistas pensaram que se tratava de uma baleia. Depois veio um segundo crânio, que era tão impressionante que os revolucionários franceses literalmente o saquearam durante um cerco em 1794. Diz a lenda que ele foi trocado por 600 garrafas de vinho, o que não me parece uma troca justa. Na verdade, esse fóssil ajudou a criar o conceito de extinção e deixou os paleontólogos entusiasmados por séculos. Desde então, fósseis de mosassauros têm aparecido em todo o mundo como antigas celebridades escamosas deixando sua marca. Do sertão do Mississippi aos desertos do Marrocos, de Nova Jersey à Bélgica, os cientistas descobriram de tudo, de dentes a crânios completos, às vezes até mesmo colocando-os em gavetas de museus por séculos. Então, o que exatamente eram esses terríveis titãs das profundezas? Bem, digamos que se os oceanos antigos tivessem um prêmio de mais propenso a comer tudo que estivesse à vista, o mosasauro seria o vencedor. Imagine um torpedo gigantesco e escamoso com uma boca cheia de cerca de 60 dentes afiados, incluindo alguns que cresciam no céu da boca como um exagero dentário. Ele tinha uma cauda longa e musculosa para a propulsão e 4 membros semelhantes a pás que funcionavam como remos turbinados, permitindo que ele navegasse em mares quentes e rasos como uma lancha reptiliana. Os cientistas acreditam que eles eram parentes próximos dos lagartos monitores e das cobras modernas, o que, honestamente, torna esses dois animais muito mais assustadores. Alguns mosassauros podem até ter se adaptado para sentir vibrações na água, o que lhes permitia detectar movimentos à distância, de forma semelhante ao que os tubarões fazem hoje com a eletrorecepção. Seus olhos também eram bem desenvolvidos, o que lhes proporcionava uma visão nítida das profundezas escuras do oceano, uma vantagem fundamental ao caçar presas rápidas ou esquivas. Mas o que realmente faz com que os mosassauros sejam um motivo de pesadelos pré-históricos é sua atitude. Eles eram predadores de primeira linha e sabiam disso. Esses monstros marinhos não eram exigentes. Peixes, tartarugas, pássaros, tubarões, outros mosassauros, basicamente qualquer coisa que se movesse era o jantar.
Os conteúdos estomacais fossilizados de mosassauros provam que eles praticavam o jantar em família da maneira mais metálica possível. Se eles existissem hoje, seu dia na praia seria muito mais emocionante e provavelmente mais curto. Esses animais eram tão intensos que dominavam o mundo inteiro. É seguro dizer que os mosassauros eram os governantes indiscutíveis dos oceanos do final do Cretáceo. E assim como as orcas ou os grandes tubarões brancos de hoje, eles provavelmente usavam táticas de emboscada, esgueirando-se sobre a presa por baixo antes de atacar com força explosiva. Marcas de mordidas encontradas nos ossos fossilizados de tartarugas e até mesmo de outros mosassauros sugerem intensas batalhas subaquáticas dignas de um filme de sucesso de bilheteria. Mas como um deles foi parar no Mississippi, dentre todos os lugares? Bem, volte no tempo cerca de 80 milhões de anos e você encontrará parte da América do Norte debaixo d'água. Um mar vasto e raso, conhecido como Mar Interior Ocidental, dividia o continente em dois, indo do Golfo do México até o Oceano Ártico. Ele era quente, repleto de vida, e sim, cheio de monstros marinhos. Essa via marítima pré-histórica era um país das maravilhas aquático. Imagine plesiosauros de pescoço comprido deslizando pela água, pássaros dentados mergulhando em busca de peixes e ostras do tamanho de pneus de carro agarradas a estruturas semelhantes a recifes. Até mesmo peixes gigantes, como esse cara esquisito aqui, o chamavam de lar. Esse antigo mar interior se estendia por mais de 1.000 quilômetros de largura em alguns lugares, mas não tinha mais do que algumas centenas de metros de profundidade, o que o tornava o território ideal para predadores como os mosassauros prosperarem. A pouca profundidade também significava que suas presas tinham poucos lugares para se esconder, transformando o mar em um buffet pré-histórico. Mas o mar interior ocidental não era um local permanente. Com a elevação das montanhas rochosas, o canal marítimo desapareceu lentamente. Ao longo de milhões de anos, ele se transformou de um oceano raso em pântanos e depois em terra firme. Hoje, o que antes era um oceano, agora é o meio-oeste, com campos de milho, vacas e a ocasional vértebra de mosassauro escondida na terra. Bem, esse não foi exatamente o fim dos mosassauros. Infelizmente, nem mesmo esses monstros conseguiram vencer a extinção. Esses enormes animais marinhos encontraram seu túmulo aquático há cerca de 66 milhões de anos, quando a Terra recebeu um visitante indesejado, um asteroide de 16 quilômetros de largura. Quando essa rocha espacial colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México, desencadeou uma destruição em escala planetária. O impacto provocou enormes tsunamis, incendiou florestas e lançou tantos detritos na atmosfera que a luz do Sol ficou bloqueada por meses, talvez até anos. Esse inverno de impacto levou a Terra a um congelamento profundo. Sem a luz do Sol, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese e a cadeia alimentar entrou em colapso como um castelo de cartas. Na Terra, os comedores de plantas morreram de fome e predadores como o Tiranossauro Rex logo seguiram. Cerca de 75% de todas as espécies da Terra desapareceram. Mas não pense que os oceanos foram um refúgio seguro. Os mares foram atingidos com a mesma intensidade, se não pior. Primeiro veio o mega tsunami que devastou a vida marinha ao longo das costas. Depois chegou o verdadeiro vilão. Sem a luz do sol, o fitoplâncton, aquelas plantas minúsculas e microscópicas que servem de base para a cadeia alimentar marinha, pereceu. Com ele se foram o zooplâncton, os peixes pequenos e os filtradores. E quando o buffet secou, os grandes predadores, como os mosassauros, ficaram famintos. Sem comida, sem futuro. Com a queda das temperaturas e a acidificação do oceano, até mesmo o maior predador do oceano não conseguiu sobreviver. Os mosassauros, juntamente com os plesiosauros e os amonitas, foram exterminados em um piscar de olhos geológico. Assim terminou o reinado dos monstros marinhos. A boa notícia é que agora você pode nadar em paz, sabendo que nenhum dragão marinho virá até você. Quero dizer, é uma pena que eles tenham sido extintos, mas sejamos honestos, os dias de praia são muito mais relaxantes sem lagartos de 17 metros de altura invadindo a festa. Este submarino elegante de última geração chamado Wren foi enviado para explorar as profundezas da Antártica. Mas assim que descobriu algo, ele desapareceu misteriosamente. Então, o que aconteceu?
Tudo começou quando os cientistas quiseram explorar um dos lugares mais remotos e misteriosos da Terra, a plataforma de gelo Dodson, na Antártica Ocidental. Essa plataforma de gelo, gigante e silenciosa, se estende por 48 quilômetros de largura, quase o comprimento da cidade de Nova York. Ela fica entre dois promontórios gelados, as penínsulas Martin e Bear, e ela esconde um mundo inteiro de mistérios geológicos. Se você acha que a Antártica não passa de um deserto de neve e gelo super espesso, está enganado. Há paisagens inteiras escondidas lá no fundo. A parte inferior da plataforma de gelo Dodson é um terreno acidentado e dinâmico, moldado pelas forças lentas e implacáveis da natureza. Há formações de gelo imponentes, vales profundos e estruturas bizarras que se estendem por centenas de metros. Os cientistas estão muito curiosos sobre isso. Mas, como você pode imaginar, essa paisagem não é nada fácil de se explorar. Para descobrir mais, temos que escanear a área com satélites ou tentar perfurar a neve, tentando coletar o quadro geral pedaço por pedaço. Mas esses métodos só nos deram pistas vagas. O verdadeiro avanço aconteceu quando os cientistas tiveram a ideia de deixar os submarinos explorarem o local. Submersíveis autônomos poderiam mergulhar fundo nas águas geladas sob a plataforma de gelo Dodson e nos dizer o que tem lá embaixo. Esses exploradores robóticos têm sistemas de sonar avançados e fantásticos. É aquela coisa que os morcegos ou golfinhos fazem. Eles podem usar o som para ver o fundo. Basicamente, eles enviam ondas sonoras debaixo d'água, e quando essas ondas atingem algo, como a plataforma de gelo acima ou o fundo do mar abaixo, elas retornam ao sistema. Os animais sentem quanto tempo levou para as ondas sonoras retornarem e como elas mudaram, e isso os ajuda a entender o que está localizado onde. Por exemplo, os cliques que os golfinhos emitem informam onde estão os peixes. Copiamos esse truque evolutivo maluco e o adaptamos à nossa exploração subaquática. Só que nossa versão é muito mais legal, com um nível mais alto de precisão, de modo que criamos mapas 3D detalhados do ambiente. O submarino Wren foi um desses exploradores robóticos. Seu nome foi dado em homenagem à divindade nórdica do mar. Wren foi meticulosamente programado para navegar em uma paisagem traiçoeira da Antártica. Mas, mesmo com todo esse treinamento, sua jornada teve um fim inesperado e assustador. Em 2019, Wren foi enviado para explorar as profundezas sob a plataforma de gelo Dodson. Ele foi um herói, o primeiro a sair em uma missão como essa. A equipe disse que era como ver o outro lado da Lua. Durante 27 dias seguidos, ele trabalhou incansavelmente. Ele percorreu mais de 998 quilômetros sob o gelo espesso. Isso é como uma viagem de Paris a Berlim. Wren foi mais longe e mais fundo do que qualquer um poderia ter imaginado. Em um determinado momento, ele alcançou mais de 16 quilômetros no ventre da geleira. E o que ele descobriu lá embaixo foi surpreendente. Os cientistas pensavam que haveria algumas superfícies de gelo lisas e uniformes, mas o Wren revelou uma parte inferior marcada por enormes rachaduras, cristas. Havia formações que pareciam dunas de areia congeladas no tempo. E por fim, ele encontrou alguns padrões misteriosos em forma de redemoinho e lágrima. Todos eles pareciam mais arte do que geologia. Isso realmente conta a história das plataformas de gelo e do oceano ao redor. A água quente entra sorrateiramente sob o gelo e o derrete por baixo. Às vezes, isso suaviza o gelo, mas, em outras ocasiões, esculpe essas formas estranhas e irregulares que parecem padrões e desenhos. E algumas dessas formas são enormes, mais de 390 metros de comprimento. Isso equivale a cerca de 3 campos de futebol e meio. A razão pela qual elas se parecem com rabiscos giratórios é o fato de a Terra girar. Isso faz com que a água gire de maneiras especiais, dobrando as formas e desenhando essas espirais. Isso é chamado de efeito Coriolis. Imagine que você estivesse em um carrossel e tentasse jogar algo, como uma bola. Ela iria em uma curva, não em uma linha reta. A mesma coisa acontece com a água na Terra. Posteriormente, os cientistas encontraram padrões semelhantes em outras plataformas de gelo da Antártica, embora não fossem tão épicos quanto os que estavam sob Dodson. Mas Wren também descobriu algo aterrorizante. Acontece que essas águas quentes, além de serem grandes artistas, também são um grande perigo.
A plataforma de gelo Dodson não está apenas serenamente no mar, ela faz parte de um sistema muito delicado e atua como uma barreira protetora que retém as enormes geleiras no oeste da Antártica. A plataforma de gelo está flutuando no oceano, mas ainda está conectada à Terra. À medida que a água quente passa por baixo dela e o gelo derrete, a Dodson não consegue mais se prender à Terra com tanta força. A barreira protetora começa a se enfraquecer, o que permite que as geleiras atrás dela se movam mais rapidamente para o oceano. Quando essas geleiras fluem para o mar, elas adicionam mais água, o que pode causar o aumento do nível do mar e, por fim, alterar nossos litorais. Rand se deparou com enormes bolsões onde o gelo estava derretendo a taxas alarmantes, tudo devido às poderosas correntes submarinas. Era como ver um relógio correndo na geleira. Os riscos eram altos, mas felizmente o submarino estava pronto. Dessa vez, ele conseguiu retornar. E então, ele funcionou por mais 5 anos, ajudando os cientistas com montes de dados úteis. As missões eram assustadoras. Podia haver períodos em que Rand entrava na cavidade escura como breu sob as geleiras, passando 24 horas sem comunicação. Mas ele estava mapeando cada pico e cada vale. Ele adquiriu experiência em mais de 40 missões sob o gelo. Então, no início do ano de 2024, Rand partiu para uma missão para a geleira Thwaites. A missão era ousada desde o início. Esse lugar também é sinistramente chamado de Geleira do Juízo Final. É chamada assim porque está derretendo lentamente e tem o potencial de elevar o nível do mar em todo o mundo se entrar em colapso, causando catástrofes em todos os lugares. É por isso que Rand foi enviado para explorar sua parte inferior, um lugar que nunca havia sido mapeado tão detalhadamente antes. A ideia era descobrir os segredos da geleira, estudar a velocidade com que ela estava derretendo e por quê. Essa foi a segunda vez que Rand explorou Thwaites. Durante a visita anterior, ele se tornou o primeiro submarino a mapear a parte inferior da geleira. Rand estava explorando as profundidades de 190 metros a 500 metros. Ele enviou muitos dados sobre como a geleira do Juízo Final estava derretendo lentamente devido às correntes oceânicas quentes. Mas, ao se aventurar nessas profundezas geladas, algo deu errado. Do nada, Rand desapareceu. Sem aviso, sem deixar rastros. Em um momento, ele estava enviando dados cruciais e no momento seguinte, havia caído no abismo. Nenhum sinal de socorro, nenhuma transmissão final, e ele não retornou ao ponto em que deveria estar. Foram enviadas buscas extensas, helicópteros sobrevoavam o local, drones zumbiam nos céus congelantes, mas nenhum sinal do submersível emergiu das garras da geleira. Depois de um tempo, as baterias do Rand certamente se esgotariam. Portanto, a essa altura, ele havia sido definitivamente engolido pelo abismo abaixo de 457 metros de gelo. Essa foi uma perda enorme e triste para a equipe científica. Os cientistas da Universidade de Gotemburgo estão agora procurando substituir Rand e continuar sua importante pesquisa com Thwaites. Até hoje, os cientistas não têm ideia do que aconteceu. Alguns dizem que ele pode ter ficado preso no gelo. Outros acreditam que ele foi puxado por uma corrente invisível. Ele também pode ter se chocado com algo inesperado. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento deixou os cientistas atônitos e parece que a plataforma de gelo guardará seus segredos por mais algum tempo. Pelo menos ganhamos um tesouro de conhecimento com a jornada de Rand. Os cientistas continuam explorando a Antártica, procurando a história que se esconde sob a neve. Por exemplo, eles descobriram que, há cerca de 90 milhões de anos, uma exuberante floresta tropical temperada prosperava perto do Polo Sul. Eles revelaram um mundo antigo muito mais quente do que se imaginava. Nas profundezas da Antártica, se descobriram raízes fossilizadas, pólen e esporos preservados no solo. Tudo isso mostra que havia uma floresta tropical pantanosa que floresceu apesar dos meses de escuridão polar. Todas essas descobertas mudam nossa compreensão do clima da Terra, tanto no passado quanto no futuro. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados,
notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar um mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps,
acredita que as mudanças de elevação medidas pelo ICET aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Olhe para essa rocha. À primeira vista, parece uma rocha comum e sem graça, como as que você pode ver ao caminhar pela praia. Sua cor não se destaca e seu peso é bastante regular, cerca de 2 quilos. Mas tudo muda quando você fica sabendo que essa rocha nasceu em Marte, viajou até a Terra e acabou na Antártica. Agora a história parece muito mais fascinante. Então, vamos descobrir os detalhes. A pesquisadora Roberta Score, que trabalhou no projeto ANSMET, sigla para Antarctic Search for Meteorites do programa Denver Antarctic, encontrou esse meteorito em 1984. Se você quiser decifrar o nome do viajante espacial, posso ajudá-lo. O nome vem do local onde o cientista o viu, Alan Hills, na Antártica. Daí o ALH. Além disso, temos o ano da descoberta e o número da amostra.
Se você acha que Roberta pegou a rocha e exclamou algo como "Uau, estou segurando um pedaço de Marte", vou ter que desapontá-lo. No início, não estava totalmente claro de onde veio o meteorito, e uma coisa confundiu ainda mais os pesquisadores. O meteorito era muito diferente de outros grupos de meteoritos encontrados em nosso planeta. Ok, mas então como eles finalmente descobriram que era um visitante de Marte? Foi tudo graças a traços de gás semelhantes aos que compõem a atmosfera do planeta vermelho. Ficamos sabendo de sua composição graças à corajosa Viking Lander, que realizou as análises necessárias in situ em 1976. De qualquer forma, voltemos à nossa descoberta rochosa. Ela é realmente muito especial, e não apenas porque a rocha veio de muito, muito longe. Entre os vários milhares de meteoritos encontrados na Terra, apenas uma centena provavelmente veio de Marte. E mesmo assim, o nosso ALH 84001 é diferente e parece fazer parte de um grupo separado. Então, vamos voltar ao passado e acompanhar a história de vida desse viajante cósmico. É provável que essa rocha tenha se formado há cerca de 4 bilhões de anos em seu planeta natal, o planeta vermelho. Um dia, que não era muito diferente dos outros, acabou mudando a vida dessa rocha pacífica. Um impacto meteórico a catapultou para o espaço e ela começou sua própria jornada como um pequeno asteroide. Naquela época, era muito maior do que no momento da descoberta na Terra. Em determinado momento, nossa rocha ALH chegou perto da Terra e, quem sabe, provavelmente decidiu dar umas voltinhas por ali ou algo assim. Foi assim que há 13 mil anos terminou sua jornada espacial colidindo com nosso planeta. No momento, esse fragmento marciano é o mais antigo que temos, mas no início ele não era tão popular. Somente em 1996 se tornou muito mais famoso, após uma descoberta inovadora. Alguns pesquisadores da NASA começaram a se perguntar: bem, o fragmento é obviamente muito antigo, mas então, será que ele poderia ter registrado algum vestígio de vida que poderia estar prosperando em Marte na época em que o ALH se formou no planeta vermelho? E adivinhe só, esses cientistas estavam certos. Eles detectaram traços de partículas muito finas de magnetita. Essas partículas eram totalmente semelhantes em estrutura e composição química às partículas que temos na Terra. Elas são chamadas de magnetofósseis e são produzidas por bactérias magnetotáticas. Portanto, isso pode significar que em algum momento houve algumas formas de vida em Marte. Em abril de 2020, cientistas da Agência Espacial Japonesa fizeram outra descoberta. Eles detectaram nitrogênio contendo material orgânico de origem marciana em nosso meteorito. Portanto, quem sabe quais novos segredos surpreendentes um exame mais aprofundado do meteorito poderá revelar. No momento, porém, tudo que você pode fazer é viajar para a Antártica e encontrar mais deles. O fato é que esse lugar é ótimo para a caça de meteoritos. Surpreendentemente, encontramos quase 50 mil meteoritos na Antártica e centenas de milhares ainda estão esperando para ser descobertos. Cada uma dessas rochas espaciais pode nos contar uma história sobre a evolução do sistema solar. Por exemplo, a primeira rocha lunar encontrada no continente gelado e deserto provou que pedaços de objetos espaciais maiores que os asteroides também podem chegar à Terra. Então, digamos que você se inspirou e decidiu caçar meteoritos até a Antártica. Bem, prepare-se para alguns desafios sérios. Apesar de sua potencial abundância, encontrar rochas espaciais não é tão fácil quanto parece. Você terá que visitar áreas remotas e ainda não há garantia de que conseguirá encontrar um meteorito. Isso é, na verdade, um grande problema. Os meteoritos estão desaparecendo de vista. Atualmente, os cientistas encontram cerca de 1.000 meteoritos na Antártica a cada ano, mas, de acordo com um novo estudo, cerca de 5.000 outros ficam ocultos a cada ano. O culpado é o aquecimento. Preocupados, os cientistas criaram um modelo que poderia ajudá-los a descobrir onde esses meteoritos poderiam surgir. Esse modelo era bastante complicado, levando em consideração a cobertura de neve, a temperatura da superfície, a velocidade com que o gelo flui e até mesmo a inclinação do terreno. Depois disso, eles executaram simulações em vários cenários de aquecimento. Descobriu-se que os meteoritos de fato desapareciam de vista com o aumento da temperatura. Dizer que os pesquisadores ficaram chateados é óbvio. Eles não esperavam que a mudança climática afetasse tanto seu trabalho. Mesmo que essas áreas estejam abaixo do zero, as pessoas ainda conseguem arruinar um arquivo crucial do sistema solar.
Mas vamos voltar à sua caça aos meteoritos. Se quiser que suas chances de encontrar um meteorito sejam maiores, vá até a base das montanhas ou afloramentos onde o gelo, que normalmente flui para o solo mais baixo, é forçado a subir. Mas não se esqueça de levar seu corta-vento com você. Nesses locais, ventos fortes afastam a neve, expondo o gelo azul brilhante e vívido. Em vez de derreter, esse gelo antigo pode se transformar diretamente em vapor de água. Isso ajuda a expor meteoritos que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas você precisa se apressar. Os meteoritos na superfície desaparecem rapidamente. Mesmo quando as temperaturas estão bem abaixo de zero, as rochas ainda podem absorver parte do calor do Sol e derreter o gelo. É como se eles estivessem criando túneis subterrâneos, ou melhor, sob o gelo, para si mesmos, afundando e se escondendo da vista. Algum tempo depois, o recongelamento fecha as entradas desses túneis, prendendo efetivamente os meteoritos em seu interior, escondidos da vista. Os cientistas admitem que é muito difícil encontrar métodos de trabalho para detectar meteoritos. E se não nos apressarmos e desenvolvermos esses métodos, poderemos perder entre 80 mil e 250 mil rochas espaciais no total. Não é de admirar que os cientistas estejam em uma missão para encontrar mais meteoritos. Eles estão se concentrando nas zonas de encalhe de meteoritos. Esses são locais onde os meteoritos geralmente se acumulam na superfície devido a características específicas de geologia, fluxo de gelo e condições climáticas. Como você já sabe, é possível encontrar meteoritos em gelo azul sem cobertura de neve. Isso facilita a localização de meteoritos, mas encontrar esses pontos críticos geralmente é pura sorte. Ou é preciso ficar sentado dia e noite, vasculhando mapas e imagens de satélite, na tentativa de localizar zonas de gelo azul próximas a estações de pesquisa. Deixe-me apresentar Verônica Tollenar, uma glaciologista e sua equipe. Eles levaram as coisas para o próximo nível ao desenvolver um mapa inteligente de toda a Antártica. Para isso, usaram aprendizado de máquina e dados de satélite da NASA, da Agência Espacial Canadense e outros. Esse mapa destaca áreas onde os meteoritos podem estar escondidos, com base em descobertas anteriores e em todos os tipos de dados climáticos e de gelo. Aparentemente, os melhores lugares para encontrar meteoritos são ao longo das bordas do continente e perto de montanhas com gelo azul. Infelizmente, não é apenas o gelo azul que importa. A temperatura e a velocidade do fluxo de gelo também são muito importantes. Por exemplo, se o gelo flui muito rapidamente, os meteoritos são varridos antes que possam se acumular. Portanto, se quiser encontrar um meteorito, você precisa esperar por condições muito precisas. A temperatura da superfície deve ficar abaixo de menos 9 graus Celsius quase o tempo todo. Caso contrário, os meteoritos afundam. Você pode começar pela região de Allan Hills. Sim, foi lá que o nosso amigo ALH foi descoberto. Essa área é uma espécie de mina de ouro de meteoritos, com mais de 1000 descobertas. Mas há lugares ainda mais promissores, como as montanhas Fibbuleinman, e ninguém pesquisou lá ainda. Talvez você seja o primeiro. De qualquer forma, com esse novo mapa, os pesquisadores desenvolveram um índice onde ir que classifica os melhores pontos de caça de meteoritos, tornando as futuras viagens de campo muito mais direcionadas. E com muitas regiões de gelo azul ainda inexploradas, há toneladas de meteoritos esperando para serem encontrados. Então, o que está esperando? Não há nada ao redor, apenas a brancura eterna e interminável da neve da Groenlândia e os ventos frios que sopram em seu rosto. Nada indica a catástrofe iminente. Você dá mais um passo e congela de horror. Um abismo está se espalhando a seus pés, sem fundo e escuro. Se você tivesse dado um passo maior, ele o teria engolido. Esse infame buraco da Groenlândia. Isso aconteceu em meados da década de 1920. Um grupo de geólogos estava examinando a superfície da geleira Hiawatha, na Groenlândia, usando um radar, quando avistaram algo muito estranho. Era um poço gigante com mais de 300 metros de profundidade e quase 31 quilômetros de largura. Isso é grande o suficiente para caber dentro de Washington ou Paris. Depois de olharem para seus radares por um bom tempo e coçarem a cabeça, os pesquisadores decidiram descobrir o que poderia ter feito um buraco tão grande. Teria sido a boa e velha erosão? Um vulcão furioso? Um impacto de asteroide? Um verme gigante de areia? Talvez eu tenha exagerado um pouco com essa ideia de verme, mas nunca se sabe com essas geleiras antigas.
De qualquer forma, no nosso caso, um mistério parecia levar a outro, que vinha intrigando os cientistas havia décadas. E para resolver os dois, os cientistas precisavam de algo muito comum, mas ao mesmo tempo muito importante: o quartzo, um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tópico, vamos fazer um pequeno desvio e falar sobre um fenômeno bastante bizarro chamado evento Younger Dryas. Para ver como era, precisamos nos aprofundar no passado, entre 12.900 e 11.600 anos atrás. Durante esse período, o planeta ficou muito mais frio, especialmente na Europa e na América do Norte. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa estranha mudança climática no hemisfério norte. Existem algumas teorias. Uma envolve uma alteração nas correntes do Oceano Atlântico. Outra fala sobre algo grande que lança toneladas de poeira no ar e bloqueia efetivamente a luz solar. As duas hipóteses mais populares e prováveis mencionam uma erupção vulcânica e um impacto de asteroide. De fato, houve uma erupção vulcânica no território da atual Alemanha na época certa, mas também existe a probabilidade de que o objeto espacial tenha atingido o planeta durante esse período. E agora vamos voltar ao buraco que os cientistas encontraram na Groenlândia. Quando o programa IceBridge da NASA e o Instituto Alfred Wegener da Alemanha o descobriram, parecia que finalmente haviam encontrado o motivo do evento Younger Dryas. Mas será que foi realmente um asteroide que criou esse impressionante buraco e fez com que as temperaturas caíssem em todo o hemisfério norte? Para testar essa teoria, os pesquisadores precisavam de quartzo. O fato é que, em sua forma pura, esse mineral tem uma estrutura muito simples. É feito de tetraedros de silício e oxigênio entrelaçados. Eficiente e muito bonito. Basta olhar para esses cristais prismáticos de 6 lados. Como sua estrutura é muito simples e os componentes são tão comuns, é possível encontrar quartzo em quase todas as rochas do planeta. Em um determinado momento, a mágica acontece. Rochas maiores sofrem erosão, empurrando para fora pequenos pedaços de areia de quartzo. Os cientistas que exploravam o misterioso poço coletaram essa areia que havia sido arrastada por debaixo da geleira. Era como olhar para as rochas no fundo do buraco sem ter que descer até lá. Muito prático. Então, ao examinar o material, eles descobriram grãos de quartzo com os sinais reveladores de uma terrível catástrofe. PDFs por toda parte. Não estou falando do formato do documento. PDFs significam características de deformação planar na tradução e se parecem com linhas gravadas na superfície do cristal, um sinal de que você está segurando um quartzo de choque. Elas se formam sob imensa pressão, quando os cristais internos são empurrados para fora do alinhamento. Mas o mais interessante aqui é que o quartzo de choque só aparece sob a influência de forças poderosas, como impactos maciços ou explosões terríveis. Em outras palavras, encontrar esse carinha sobre a geleira Hiawatha pode ser a prova necessária de que o buraco era uma enorme cratera de impacto que se formou quando algo igualmente enorme aterrissou ali. Com base no tamanho da cratera, esse objeto espacial provavelmente tinha um pouco mais de 1,5 km de diâmetro, o que equivale a 2 vezes a altura da Torre Burj Khalifa em Dubai. Um meteorito tão grande teria parecido 3 vezes mais brilhante do que o Sol ao atravessar o céu, e teria atingido a Terra com uma força imensa. O impacto seria tão grande que teria vaporizado rochas e lançado detritos a centenas de quilômetros de distância. O céu teria se enchido de poeira, ofuscando o Sol e provocando uma queda de temperatura em todo o planeta. E adivinhe só, essa última parte sobre a diminuição da temperatura deixou os pesquisadores super animados, porque ela abriu a possibilidade de que o impacto seria relacionado ao evento Younger Dryas. Para provar essa ideia, os cientistas decidiram usar o quartzo novamente. Eles o examinaram mais de perto, tentando datar o impacto, e tiveram um choque ainda maior. A cratera Hiawatha não tinha 12 mil, mas 58 milhões de anos. Por outro lado, os especialistas ficaram desapontados por não terem conseguido confirmar sua teoria. A cratera não poderia explicar a onda de frio do Younger Dryas, mas por outro lado ainda era uma descoberta incrível. Agora prepare-se para uma última reviravolta nessa história, e ela gira em torno do quartzo novamente. Outros cientistas descobriram recentemente mais depósitos do mineral de choque em toda a área que hoje é o leste dos Estados Unidos. Ele estava escondido em camadas de sedimentos que datam de pouco antes do período Younger Dryas. É interessante notar que não há nenhuma cratera ao redor desses locais, mas o quartzo não pode mentir, ele fornece evidências de uma poderosa explosão. Isso faz com que os cientistas pensem que sua hipótese de impacto ainda pode ser verdadeira, mas, em vez de uma colisão, poderia ser uma explosão de ar.
Um cometa enorme talvez tenha se fragmentado ao entrar na atmosfera da Terra há cerca de 12 mil anos, e os fragmentos teriam explodido antes de atingir o solo, causando uma queimada em massa catastrófica em todo o continente norte-americano e bagunçando tanto o clima que teria desencadeado o período do Younger Dryas. Bem, acho que precisamos esperar um pouco mais para que os cientistas encontrem mais provas dessa hipótese, mas isso não significa que não tenhamos mais fenômenos curiosos para explorar na Groenlândia. Veja esses buracos fascinantes. Certamente são um pouco menores do que o monstro de que estávamos falando. Eles são chamados de moulins e transportam a água de derretimento da superfície até a base da camada de gelo da Groenlândia, e também preparam algumas surpresas para nós. Aparentemente são muito maiores do que pensávamos anteriormente. É o que afirma um estudo recente baseado em observação e exploração em primeira mão. Mais interessante ainda é que esse volume extra pode influenciar a estabilidade da gigantesca camada de gelo em questão, bem como a velocidade com que ela está deslizando em direção ao mar. Os pesquisadores acreditam que o aumento da profundidade e da pressão da água no interior dos moulins pode lubrificar a base da camada de gelo, fazendo com que ela se mova mais rapidamente, como um cubo de gelo desliza mais facilmente sobre uma fina película de água derretida. Até recentemente sabíamos muito pouco sobre o tamanho real dos moulins e a quantidade de água que contém, mas agora sabemos que podem ser gigantescos. A equipe fez 2 viagens à camada de gelo da Groenlândia em 2018 e 2019. Em cada uma foram utilizadas cordas e equipamentos de escalada para descer cerca de 100 metros em 2 moulins separados, quase tocando a superfície da água. Aqueles que fizeram isso descreveram a experiência como intimidadora. Imagine o seguinte: suas costas estão sobre a borda, e tudo que você vê é o gelo azulado descendo e se transformando em escuridão. E a única coisa que ouve são sons ocasionais de gelo batendo. Deve ser extremamente enervante. Esse malandro tinha o tamanho de um husky e poderia se passar por um, exceto pelo fato de que não tinha pelo e era um predador de topo com dentes caninos extra longos semelhantes a lâminas. Encantador! Conheça o mais antigo animal conhecido como dentes de sabre que já existiu. Ele vagou pela Terra bem antes dos dinossauros. Os cientistas fizeram a descrição dessa criatura com base em seus fósseis encontrados na ilha espanhola de Maiorca, no mar Mediterrâneo. Há cerca de 200 milhões de anos, nenhum de nós existia naquela época. Surgiram os primeiros mamíferos verdadeiros que viveram ao lado dos dinossauros. Mas se traçarmos a árvore genealógica dos mamíferos ainda mais para trás, encontraremos um grupo antigo chamado Therapsids. Eles não se pareciam com os mamíferos que temos hoje, mas tinham algumas características importantes que acabariam ajudando a definir os mamíferos. Por exemplo, os Therapsídeos tinham aberturas especiais nas laterais de seus crânios para os músculos da mandíbula, e partes de seus ossos da mandíbula evoluiriam mais tarde para os pequenos ossos do ouvido médio que todos os mamíferos, inclusive você, têm hoje. Portanto, a nova descoberta é do que pode ser o mais antigo fóssil de terapsídeo conhecido. O fóssil, que ainda não tem um nome oficial de espécie, pertence a um grupo chamado Gorgonopsians. Esses animais estão mais intimamente relacionados aos mamíferos do que a qualquer outro animal vivo. Alguns deles eram tão pequenos quanto os gatos e outros eram tão grandes quanto os ursos polares. Os gorgonopsianos tinham algumas características muito parecidas com as dos mamíferos, como diferentes tipos de dentes para diferentes tarefas. Mas, diferentemente dos mamíferos, esses antigos predadores substituíam seus dentes, até mesmo os caninos gigantes semelhantes a sabres, várias vezes durante suas vidas. Isso seria muito útil. Até agora, os fósseis de gorgonopsianos mais antigos que conhecíamos tinham cerca de 265 milhões de anos. Mas esse novo fóssil é ainda mais antigo, datando de 270 a 280 milhões de anos. A descoberta foi super detalhada e completa, incluindo suas presas afiadas semelhantes a facas, partes da mandíbula, pedaços da coluna vertebral, costelas, ossos da cauda e dos dedos dos pés, além da maior parte de uma das pernas traseiras. Apesar de o crânio da criatura não estar completo, os cientistas acreditam que ele tinha cerca de 18 centímetros de comprimento, e o animal em si teria o tamanho aproximado de um cachorro médio grande, pesando entre 30 e 40 quilos. Mas fora isso, ele não se parecia muito com um cachorro. Embora tivesse algumas características semelhantes às do lagarto, chamá-lo de cão-lagarto é totalmente errado. Mamíferos e répteis compartilham um ancestral super antigo de cerca de 320 milhões de anos atrás, mas seus caminhos evolutivos se separaram há muito tempo. Quando a criatura recém-descoberta estava viva, a ilha de Maiorca ficava bem no meio do gigantesco supercontinente Pangaea.
Naquela época, essa área passava por estações muito úmidas e muito secas. Os cientistas sempre se perguntaram se os principais momentos da história dos mamíferos aconteceram em lugares tropicais como esse, mas não tínhamos os fósseis certos para provar isso. Agora, com a descoberta do mais antigo gorgonopsiano conhecido em Maiorca, as peças que faltavam no quebra-cabeça estão se juntando. Parece que algumas etapas importantes na evolução dos mamíferos podem ter ocorrido em ambientes de baixa latitude que ainda não foram muito explorados. A chamada lacuna no registro fóssil pode ser apenas porque os paleontólogos não estavam procurando nos lugares certos. Nosso herói do dia não era o único cara legal que agitava o planeta antes da chegada dos dinossauros. Há mais de 500 milhões de anos, os predadores mais estranhos que já existiram dominavam os oceanos. O nome é um pouco complicado de pronunciar, por isso não vou pronunciar. Ok. É Anomalocaris, mas significa literalmente camarão incomum. Essa criatura não se parecia em nada com qualquer coisa viva hoje. Os cientistas acreditam que ela foi o primeiro predador de ponta verdadeiro, a orca de sua época. O Anomalocaris era enorme para sua época, pois crescia até 91 centímetros, desde seus braços afiados até as pontas das barbatanas da cauda. Por um tempo, todos pensaram que os trilobitas eram sua refeição preferida, mas novas pesquisas mostram que ele não era forte o suficiente para abrir a armadura dos trilobitas. Portanto, em vez disso, era um caçador ágil e veloz, com uma visão impressionante, e abocanhava animais de corpo mole que passavam em águas abertas. Outra criatura muito legal dos tempos pré-dinossauros é um peixe que podia andar sobre a terra. Esse é um truque muito legal. O Tiktaalik vivia em rios pantanosos que se pareciam muito com a atual floresta amazônica. Podia crescer até 2,7 metros de comprimento e encontrava suas presas em rios e enseadas, como um crocodilo de água doce dos dias atuais. Ele tinha um pescoço flexível e até mesmo algumas versões primitivas de pulmões, e graças a eles, podia sobreviver tanto na água quanto fora dela. O motivo pelo qual peixes como o Tiktaalik começaram a se mover em direção à Terra há cerca de 395 milhões de anos ainda é um pouco misterioso. Por volta dessa época, o antigo supercontinente chamado Gondwana estava se aproximando da Terra, que se tornaria a América do Norte. Esse movimento lento criou muitos habitats rasos e pantanosos, que eram lugares perfeitos para animais como os crocodilos se desenvolverem. Além disso, essas áreas ficavam próximas à linha do Equador, portanto eram quentes e tropicais. Mas não havia muito alimento esperando por eles em terra. Então, talvez tenham se mudado para lá por motivos de segurança. Havia menos predadores e melhores locais para botar ovos do que na água. As criaturas se adaptaram primeiro a viver em águas abertas, depois em águas rasas, depois em pântanos e margens de rios, e somente após uma longa e lenta transição, elas finalmente se adaptaram totalmente à terra. Agora, que tal um milípede do tamanho de um carro pequeno e pesando tanto quanto um carro grande? Essa beleza viveu há mais de 300 milhões de anos no que hoje é a Inglaterra. Naquela época, durante o período carbonífero, a atmosfera da Terra tinha muito mais oxigênio, mais de 26% em comparação com os 21% atuais. Os cientistas costumavam pensar que os altos níveis de oxigênio eram a única razão pela qual essas criaturas podiam ficar tão grandes, mas então encontraram um novo fóssil de uma época em que o oxigênio não era muito maior do que hoje. Eles o descobriram por mero acaso, quando uma rocha se dividiu na medida certa e revelou um dos maiores e mais completos espécimes de milípedes gigantes já encontrados. Esse animal poderia ter vivido não apenas em áreas pantanosas, mas também em florestas abertas repletas de sementes saborosas, nozes e talvez até pequenos animais. Há uma chance de que esse animal não fosse um rastejante lento que mastigava plantas, mas um predador que abocanhava tudo o que encontrava. Depois de dominar a Terra por cerca de 45 milhões de anos, os milípedes gigantes acabaram desaparecendo. Provavelmente os répteis os expulsaram, abrindo caminho para a era dos dinossauros. Caso você já tenha se perguntado o que aconteceria se você cruzasse um urso polar com um gato dente de sabre, aqui está a resposta. Esse tipo dominou os ecossistemas do sul depois de migrar 11.265 quilômetros através do supercontinente Pangeia, há cerca de 252 milhões de anos. Tinha pele dura como a de um rinoceronte e caninos enormes, perfeitos para arrancar grandes pedaços de carne, além de ser um excelente corredor. Quando chegou ao seu novo lar, no que hoje é a África do Sul, ele substituiu um grupo inteiro de predadores locais. Mas sua glória não durou muito tempo, pois perto do final do período Permiano, erupções vulcânicas maciças fizeram com que os padrões climáticos mudassem, eliminando cerca de 90% de todas as espécies.
E como os predadores de topo são geralmente grandes, de crescimento lento e não muito comuns, eles geralmente desaparecem entre os primeiros quando ocorrem eventos de extinção em massa. E foi assim que o nosso homem aqui foi extinto. Nossa última criatura do dia foi uma libélula que viveu há cerca de 300 milhões de anos e tinha uma envergadura de mais de 60 centímetros, 6 pernas longas e espinhosas e olhos enormes e esbugalhados. Meganeura. Esse gigante de 4 asas é provavelmente o maior inseto voador que já existiu e supera facilmente as libélulas atuais, que são seus parentes distantes. Como as libélulas modernas, a meganeura gostava de ficar em áreas abertas perto de lagoas e riachos de baixa velocidade. Mas, diferentemente das libélulas atuais, ela não estava apenas capturando pequenos insetos. Essa beleza era provavelmente o principal predador nesses espaços abertos. Ela usava os espinhos em suas pernas como uma armadilha voadora para capturar presas no ar, incluindo outros insetos voadores, pequenos anfíbios e até mesmo criaturas semelhantes a lagartos. Os cientistas encontraram os primeiros fósseis de meganeura em 1880, em rochas ricas em carvão na França. Os fósseis estavam incrivelmente bem preservados e mostravam os padrões detalhados de veias em suas asas. Os cientistas acreditam que o meganeura cresceu tanto porque não tinha muita concorrência de vertebrados. E o ar naquela época, durante o período carbonífero, tinha muito mais oxigênio do que hoje. Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas. Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Otzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado.
Durante anos, Otzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas. Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32 mil anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados, inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yucca, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39 mil anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yucca. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev. No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15 mil anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39 mil anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo. Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma expedição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas.
Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem, e até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela, descobriu-se que é do século XVII. A Era dos Vikings tinha acabado antes, no século XI. A caixa provavelmente era de um fazendeiro que a enviou por navio de sua fazenda de verão para a de inverno, para iluminar as noites compridas e frias. Em 2011, cientistas do Chile encontraram um fóssil de aparência estranha na Antártica, que parecia uma bola de futebol esmagada. Por quase 12 anos, a rocha ficou em uma prateleira no Museu Nacional de História Natural do Chile, sem nenhum rótulo específico. Ela foi chamada de A Coisa no museu, porque parecia ter saído de um filme de ficção científica. Quando os cientistas finalmente colocaram as mãos no estranho fóssil, descobriram que se tratava, na verdade, de um ovo gigante de casca mole de cerca de 66 milhões de anos atrás. Esse ovo tem mais de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Um ovo de galinha comum tem apenas 6,35 centímetros de comprimento e um ovo de avestruz tem quase 15 centímetros, para fins de comparação. Assim, a Coisa ganhou o título de maior ovo de casca mole já encontrado e o segundo maior ovo de qualquer animal que conhecemos. O único ovo maior já encontrado foi o do extinto pássaro-elefante de Madagascar, que tinha 1,5 vezes a altura de Michael Jordan. O pássaro, não o ovo. O ovo da Antártica também é especial porque é o primeiro ovo fóssil encontrado nessa parte do mundo. Portanto, quem o deixou lá deve ter sido uma grande criatura, provavelmente um réptil marinho gigante que viveu há muito tempo, como um mosasauro. Isso é surpreendente porque a maioria dos cientistas achava que essas criaturas nem sequer botavam ovos. Portanto, essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre elas. O ovo também é único porque tem uma casca fina e não tem poros, o que é totalmente diferente da maioria dos ovos de dinossauros. Na verdade, ele se parece mais com os ovos de lagartos e cobras, mas veio de uma criatura gigante relacionada a esses animais. Nenhum dinossauro ou réptil voador conhecido daquela época e lugar era grande o suficiente para botar um ovo tão grande. Portanto, deve ter sido um mosasauro, afinal, mas não podemos ter 100% de certeza. Os cientistas trabalharam muito e estudaram 259 tipos de répteis vivos, como lagartos e cobras e seus ovos. A partir disso, eles descobriram que a mãe que pôs o ovo provavelmente tinha pelo menos 7 metros de comprimento, sem contar a cauda. Durante o final do período Cretáceo, essa parte da Antártica pode ter sido como um berçário. Os paleontólogos encontraram ossos de pequenos mosassauros e plesiosauros na mesma área, juntamente com ossos de animais adultos. Arqueólogos noruegueses fizeram outra descoberta legal, mas literalmente encontraram dezenas de flechas que estavam escondidas no gelo há 6.000 anos. Elas estavam derretendo de um grande bloco de gelo nas altas montanhas, cobrindo uma área do tamanho de 45 campos de futebol. Nos anos 2014 e 2016, quando os verões eram muito quentes, os cientistas foram a uma mancha de gelo chamada Langfone para dar uma olhada. Eles também encontraram muitos ossos e chifres de rena no local. Algumas das flechas estavam inteiras e outras em pedaços, juntamente com 5 pontas de flechas ao redor da área de gelo derretido. Esse número de flechas é maior do que o encontrado em qualquer outro local congelado do mundo. Algumas das 68 flechas encontradas datam do período Neolítico e as mais recentes são do século XIV da Era Comum. O gelo é como uma máquina do tempo perfeita, que pode preservar o que quer que acabe lá em uma condição quase perfeita. Langfone ficou famosa como um dos primeiros locais de manchas de gelo depois que um caminhante local encontrou um sapato de couro de 3.300 anos bem próximo à sua borda.
Os cientistas estão estudando lugares como esse para entender como as pessoas usavam esses locais e como as manchas de gelo da Noruega à América do Norte mudaram ao longo do tempo. Era uma vez, há cerca de 32 mil anos, para ser exata, um esquilo que enterrou algumas sementes perto de um rio na Sibéria. Será que sou o único que está sentindo vibrações da Era do Gelo? De qualquer forma, essas sementes pertenciam a uma planta com lindas flores brancas. Milhares de anos depois, um grupo de cientistas encontrou essas sementes enterradas profundamente no solo congelado, tão abaixo quanto a altura de um prédio de 12 andares. As sementes estavam cercadas por gelo e ossos de animais como mamutes, bisões e rinocerontes lanudos. As sementes maduras haviam sido danificadas, talvez pelo esquilo, mas algumas das sementes mais jovens ainda tinham partes boas de plantas dentro delas. Os cientistas as retiraram cuidadosamente e as colocaram em pequenos recipientes para ajudá-las a crescer. E aqui vem a parte mais legal. Eles conseguiram cultivar as plantas. Suas flores tinham um formato um pouco diferente das flores da mesma planta que cresce hoje. Depois de um ano, a planta da era glacial até criou novas sementes. Com base nisso, os cientistas sugeriram que o permafrost poderia ser um depósito de um pool genético antigo e que poderíamos encontrar espécies extintas lá e trazê-las de volta à vida. Os cientistas de um navio quebra-gelo na Antártica estavam procurando baleias, mas encontraram algo muito mais incomum. A câmera atrás do navio, que é tão pesada quanto um carro, detectou 60 milhões de ninhos de peixes-gelo no fundo do mar de Weddell. Os ninhos estavam localizados a cada 25 centímetros em todas as direções e cobriam uma área de 240 quilômetros quadrados, que é um pouco maior do que toda a cidade de Washington, D.C. A colônia tinha até uma borda distinta, que era uma linha na areia. Os cientistas estavam na área porque estavam estudando um ponto especial no oceano, onde a água era um pouco mais quente do que a água ao redor. Nessa água mais quente, eles encontraram pequenos animais chamados zooplâncton perto do topo. Quando os jovens peixes-gelo eclodem, eles nadam até essa área para comer o zooplâncton antes de voltar para o fundo do mar para crescer e ter seus próprios filhotes. Como havia muito alimento, fazia sentido ver peixes-gelo nessa água quente. Mas eles não esperavam encontrar um número tão grande de ninhos de peixes-gelo, muito mais do que qualquer um já havia visto antes. O Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia encontrou alguns negativos de fotos antigas em uma cabana na Antártica. Eles revelaram ser imagens exclusivas da Ross Sea Party. Essa foi uma famosa expedição fracassada liderada por Ernest Shackleton. Ele queria ser a primeira pessoa a cruzar a Antártica por terra, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, passando pelo Polo Sul. Mas as coisas deram errado quando o navio deles, o Aurora, foi lançado ao mar. Eles tiveram que usar a cabana de outro explorador, o capitão Robert Falcon Scott. Seu objetivo era ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, mas infelizmente ele também não conseguiu. Os negativos eram feitos de nitrato de celulose e foram encontrados presos em uma pequena caixa. O fundo levou os negativos de volta para a Nova Zelândia, onde os separou cuidadosamente e descobriu 22 imagens ocultas. Muitas das fotos estavam danificadas, mas o fundo ainda conseguia reconhecer alguns lugares familiares ao redor de McMurdo Sound, uma área bem conhecida na Antártica. Ninguém sabe ao certo quem tirou as fotos. Em dezembro de 2021, alguns cientistas notaram uma estranha marca na plataforma de gelo Larsen, uma gigantesca camada de gelo na costa leste da Antártica. Eles pensaram que poderia ser um rio correndo sob o gelo, então perfuraram mais de 487 metros para verificar. Eles esperavam encontrar água, mas não esperavam ver que a água estava cheia de pequenas criaturas que se moviam rapidamente, chamadas anfípodes. Os cientistas também descobriram que a água do rio subterrâneo tinha camadas incomuns de correntes que se moviam em diferentes direções, o que eles ainda não entendem completamente. Outra coisa surpreendente aconteceu durante a pesquisa. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, um vulcão entrou em erupção em Tonga e as ondas de pressão da erupção foram detectadas no rio gelado da Antártica. Isso mostra como tudo em nosso planeta está conectado, mesmo nos lugares mais distantes. Um buraco de minhoca gigante, ou simplesmente uma conexão entre regiões do espaço-tempo, abre-se no espaço próximo à Terra. Nosso mundo enfrenta um caos sem precedentes.
Satélites incinerados, céus rasgados por tempestades de radiação, redes elétricas inteiras sem energia. A atmosfera está inchando e queimando, os oceanos estão fervendo, o escudo magnético está se rompendo. De repente, o buraco de minhoca se desestabiliza, o espaço-tempo começa a se desfazer, rasgando a Terra de dentro para fora. As pessoas estão buscando abrigo, mas nada mais pode salvá-las. Veja essa devastação. Isso não é apenas um cenário de ficção científica, é um apocalipse cósmico esperando para acontecer e reescrever o destino da humanidade. O fato é que alguns buracos negros podem, na verdade, ser portais espaciais secretos. Pode parecer algo saído diretamente de Stranger Things, mas não é. Os cientistas vêm se perguntando há anos se alguns buracos negros poderiam ser buracos de minhoca disfarçados, túneis através do espaço e do tempo. E agora um novo estudo afirma que isso pode ser realmente possível, pelo menos em teoria. Os buracos de minhoca são como atalhos cósmicos que permitem que você saia em uma parte totalmente diferente do universo. Infelizmente, nunca encontramos um, e todo o conceito ainda vive na terra do e se. O problema é o seguinte: para que um buraco de minhoca realmente funcione, você precisaria de algo chamado energia negativa. Isso não é apenas raro, ela nem mesmo existe no universo normal. Talvez em algum mundo estranho da física quântica, mas mesmo lá é muito incerto. Ainda assim, os cientistas têm uma ideia ousada. E se alguns buracos negros não forem apenas vácuos espaciais gigantes que engolem tudo ao seu redor, mas forem, na verdade, buracos de minhoca ocultos? As chances de isso acontecer são mínimas, como ganhar na loteria, ser atingido por um raio e descobrir extraterrestres ao mesmo tempo. Mas matematicamente? Matematicamente não é impossível. É aí que entra um novo estudo. Os pesquisadores analisaram um tipo estranho de buraco negro chamado buraco negro de Schwarzschild. Esses buracos não giram, não têm carga elétrica, e como era de se esperar, são totalmente hipotéticos. Eles são apenas a versão matemática de um buraco negro, e não algo que já vimos no espaço. De qualquer forma, a equipe estudou algo chamado modos quase normais, que é apenas uma maneira elegante de dizer como o espaço vibra em torno de um buraco negro quando você mexe com ele. Essas vibrações não duram para sempre, elas desaparecem como o som de um sino que você ouve quando bate em uma campainha. Ao analisar essas vibrações do espaço-tempo, os cientistas tentaram descobrir se poderiam distinguir um buraco negro comum de um buraco de minhoca que finge ser um. Acontece que é muito difícil perceber essa diferença, mas talvez esse seja o objetivo. Os buracos de minhoca podem estar se escondendo à vista de todos, usando fantasias de buraco negro como se fosse o Halloween espacial. Os buracos de minhoca poderiam copiar quase perfeitamente o comportamento de um buraco negro, pelo menos no papel. Os pesquisadores fizeram um upload de todo o estudo no Archive, que é onde os nerds da ciência deixam suas ideias antes de chegarem às grandes revistas. E ele já foi publicado na Physical Review D, que é uma revista de física séria. O mais legal, porém, é que essa não é uma ideia totalmente nova. Os cientistas vêm debatendo essa questão de buraco negro ou buraco de minhoca há décadas. Em 2021, alguns pesquisadores se perguntaram se os buracos negros gigantes nos centros das galáxias, chamados de núcleos galácticos ativos, eram na verdade entradas de buracos de minhoca. E em 2022, uma equipe na Bulgária disse que a luz proveniente de um buraco de minhoca poderia parecer quase exatamente como a que vem de um buraco negro. Há também essa teoria de nível de ficção científica de que alguns buracos negros podem estar emparelhados com gêmeos opostos, chamados buracos brancos. Um buraco branco basicamente cospe coisas em vez de sugá-las. Juntos, um buraco negro e um buraco branco poderiam formar um túnel de buraco de minhoca, mas ninguém encontrou um buraco branco ainda. Portanto, essa ideia ainda é apenas uma teoria. A propósito, nesse estudo mais recente, os autores mostraram que os buracos de minhoca e os buracos negros não apenas têm aparência semelhante, mas também soam semelhantes. Pelo menos na forma como o espaço-tempo treme ao redor deles quando são atingidos por algo. Portanto, nosso próximo passo deve ser o ajuste fino de nossos modelos científicos, especialmente perto da parte do buraco de minhoca chamada de garganta. Os cientistas querem ver se os buracos de minhoca podem simular um comportamento ainda mais parecido com o de um buraco negro, mas isso é complicado, parte da matemática é muito difícil. De qualquer forma, que tal saber mais sobre esses misteriosos buracos de minhoca? Você já os viu em todos os filmes de ficção científica, túneis espaciais mágicos que permitem que você atravesse o universo. Einstein foi o primeiro a sonhar com eles. Os buracos de minhoca ainda são 100% hipotéticos e nunca vimos um. Mas isso não impede as pessoas de teorizarem. Por exemplo, e se um buraco de minhoca começasse a sugar matéria como um buraco negro faz?
Se um buraco de minhoca começar a comer coisas, como poeira, gás ou detritos espaciais, ele criará um tornado de plasma, literalmente uma tempestade de fogo espacial em sua garganta. E essa tempestade sinuosa acabaria explodindo do outro lado do buraco de minhoca, disparando plasma quente a quase 201,17 milhões de quilômetros por hora, ou seja, cerca de 1/5 da velocidade da luz. Também seria incrivelmente quente lá dentro, tão quente que provavelmente poderia desencadear a fusão nuclear. É claro que tudo isso ainda é apenas teoria. Ninguém viu um buraco de minhoca fazer isso. Na verdade, ninguém viu um buraco de minhoca fazer nada. Mas a matemática diz que isso poderia acontecer se algum dia encontrarmos um buraco de minhoca. O lado bom de tudo isso é que provavelmente detectaríamos um evento com tanto drama. Embora os buracos de minhoca não tenham um horizonte de eventos, também conhecido como o ponto sem retorno, como os buracos negros, eles ainda dobram a luz. Normalmente, talvez não seja possível ver algo assim, mas essa coisa é tão absurdamente brilhante devido à tempestade de plasma que você realmente a veria brilhando no espaço. Pense nele como um buraco negro, mas com um centro brilhante em vez de apenas escuridão, e um jato de plasma flamejante saindo de um lado como uma torneira espacial quebrada. Ainda assim, não tenha esperanças de encontrar um tão cedo. Mesmo que encontrássemos um buraco de minhoca, ele provavelmente não duraria muito tempo. Ele poderia se romper ou se transformar em um tipo de espaço-tempo completamente diferente antes mesmo de percebermos o que estávamos vendo. Além disso, lembre-se de que os buracos de minhoca podem se parecer quase exatamente com buracos negros, a menos que você saiba que tipo de polarização da luz, como as ondas de luz se alinham, procurar. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os buracos negros em si. É provável que você os conheça como bestas espaciais insanas que sugam tudo o que está próximo, gás, poeira e até mesmo a luz. E quando algo atravessa o horizonte de eventos de um buraco negro, fica preso para sempre. Os cientistas dizem que em seu interior tudo é esmagado em um ponto minúsculo chamado de singularidade, onde as regras usuais da física são totalmente quebradas. Mas em 2010, um físico chamado Nikodem Poplavsky teve uma ideia maluca. E se os buracos negros não tiverem singularidades? Em vez disso, e se o centro de um buraco negro for, na verdade, uma porta de entrada para outro universo? Talvez todo o nosso universo tenha nascido da matéria que saiu de um buraco negro em algum universo pai. A teoria de Poplavsky usa algo chamado torção, que é como uma estranha torção gravitacional que impede que a matéria seja esmagada infinitamente. Por causa da torção, em vez de se chocar com uma singularidade, a matéria dentro de um buraco negro pode criar um túnel, a chamada ponte de Einstein-Rosen, ou simplesmente um buraco de minhoca, conectando um buraco negro a um buraco branco. Então, imagine a matéria caindo em um buraco negro em um universo e depois saindo de um buraco branco em outro. Poplavsky acredita que isso poderia explicar o Big Bang, mas como um Big Bounce, ou seja, o universo continua passando por fases de expansão e contração, e não apenas por uma grande explosão. Infelizmente, se esse túnel existisse, seria uma viagem só de ida, nada voltaria para o universo original. Alguns cientistas continuam céticos porque a torção ainda não foi comprovada, mas outros especialistas acham que o modelo de Poplavsky é super promissor. Eles até vão mais longe e dizem que todo o nosso universo pode estar vivendo dentro de um buraco negro gigante com centenas de bilhões de anos-luz de largura. Agora só precisamos descobrir como testar isso. Futuros estudos espaciais poderão nos dar mais pistas, como verificar se o universo é fechado, o que basicamente significa que ele é curvo, sem uma borda, ou se aprofundar na radiação cósmica de fundo, que é o brilho remanescente do Big Bang. Há algo curioso sobre a Escócia quando vista de cima. Uma linha quase perfeitamente reta corta o país de costa a costa. Você talvez nunca tenha notado, mas essa imensa cicatriz existe há centenas de milhões de anos. E bem ao longo de seu caminho encontra-se um dos maiores mistérios da Terra, o monstro do Lago Ness. Conheça a falha de Great Glen. Assim como outras grandes zonas de falha ao redor do mundo, ela nasceu por causa do movimento das placas tectônicas da Terra. Vamos voltar no tempo, cerca de 430 milhões de anos atrás. Naquela época, um enorme drama geológico estava acontecendo, chamado orogenia caledoniana. Bem, orogenia é apenas uma palavra científica sofisticada para o processo de formação das montanhas. Então, toda essa região era totalmente diferente naquela época. Existiam 3 continentes antigos chamados Laurência, Báltica e Avalônia. Pense neles como peças gigantes de um quebra-cabeça flutuando lentamente pela superfície da Terra. Ao longo de milhões de anos, esses enormes blocos de terra se deslocaram e, eventualmente, colidiram uns com os outros.
Quando isso aconteceu, as bordas dos continentes se amassaram e se dobraram, meio como uma folha de papel que enruga quando você a empurra dos dois lados. Mas alguns cientistas acreditam que os continentes não colidiram diretamente de frente. Em vez disso, começaram a deslizar lateralmente um em relação ao outro. Imagine pressionar as pontas dos dedos e esfregar as mãos para frente e para trás. Esse movimento lateral é o que os cientistas chamam de falha de deslizamento horizontal. Ou seja, esses enormes blocos de rocha se movem de um lado para o outro, em vez de para cima e para baixo. Pouco a pouco, as terras em cada lado da falha continuaram se movendo uma em relação à outra, deslocando-se por vários quilômetros ao longo do tempo geológico. Do final do Cretáceo ao início do Terciário, há cerca de 66 milhões de anos, a região voltou a se mover. Dessa vez, os cientistas acreditam que o deslocamento das terras foi de aproximadamente 100 quilômetros. Depois, vieram as eras do gelo. Rios e geleiras encontraram aquela enorme fenda na crosta terrestre e começaram a escavá-la ainda mais, tornando-a mais profunda e larga. Foi assim que se formaram os lagos que seguem o traçado da falha. Por fim, jogue tudo isso em um liquidificador geológico e pronto. Aí está a falha de Great Glen em toda a sua majestosa glória atual. Sim, todo esse movimento das terras ajudou a esculpir as montanhas e os vales profundos que formam as terras altas que vemos hoje. O mais interessante é que a história da falha de Great Glen não termina na Escócia. Essa cicatriz na crosta terrestre tem, na verdade, uma gêmea secreta do outro lado do oceano. A falha provavelmente continua do outro lado do Atlântico Norte, na América do Norte. Mas lá, ela já não é mais uma única fenda contínua. Há cerca de 200 milhões de anos, a Terra resolveu mudar o cenário. Foi então que começou a se formar a dorsal mesoatlântica, basicamente uma enorme cadeia de montanhas submarinas que começou a empurrar os continentes para longe e acabou rompendo a falha original. Agora, o lado norte-americano da falha de Great Glen aparece como o que é chamado de falha de Cabot, também conhecida como falha de Long Range. Ela atravessa toda a região noroeste da Terra Nova, no Canadá, e se estende até o Golfo de São Lourenço. Enquanto isso, na Escócia, a falha se alinha perfeitamente com o Great Glen, um vale com cerca de 100 km de comprimento, que vai de Inverness, no nordeste, até Fort William. E ele é repleto de belos lagos. Um dos maiores e mais famosos desses lagos, é claro, é o Lago Ness. Sim, estou falando do Lago Ness, aquele misterioso corpo d'água que dizem ser o lar do monstro do Lago Ness. Você sabe, a criatura lendária de pescoço comprido que gosta de aparecer de vez em quando, saindo da água e causando arrepios em quem tem a sorte, ou o azar, de vislumbrá-la. Pelo menos é o que dizem. Mas, apesar de muitos anos de buscas pela criatura, usando de tudo, desde drones com imagem térmica até mini-submarinos, ninguém jamais encontrou provas reais da existência do monstro. E um fato interessante é que o monstro do Lago Ness pode estar diretamente ligado à falha de Great Glen. Alguns geólogos acreditam que muitos dos supostos avistamentos do Ness podem ser, na verdade, apenas bolhas. Bolhas grandes e provavelmente causadas pela própria falha. A questão é que todo o movimento nessa região não ficou restrito a milhões de anos atrás. Nos últimos 150 anos, ocorreram alguns terremotos moderados que abalaram ocasionalmente as terras altas. Quando as linhas de falha se movem, mesmo que só um pouquinho, elas podem liberar bolsões de gás presos no subsolo. Então, as bolhas que sobem podem agitar a superfície de um lago, criando ondulações, ondas ou movimentos repentinos na água. E é exatamente o tipo de coisa que, para alguém observando da margem, pode parecer uma criatura gigantesca nadando logo abaixo da superfície. Mas, na realidade, pode ser apenas a Terra se movendo uma fração de centímetro ao longo daquela antiga falha. Ou, como eu gosto de dizer, o lago soltou um pum. A grande questão, essa região ainda está se movendo? Quero dizer, essa enorme fenda geológica realmente continua aumentando hoje em dia? Bem, é difícil dizer, porque os cientistas não concordam totalmente. Alguns pesquisadores acreditam que a falha de Great Glen ainda está ativa. Ela é classificada como uma falha de deslizamento lateral reativada, o que significa que pode ainda haver alguma atividade acontecendo nas profundezas do subsolo. As rochas em cada lado talvez ainda estejam sob tensão e se movendo lentamente uma em relação à outra.
E, de fato, tremores moderados ocasionais foram registrados nos últimos 150 anos, geralmente com magnitudes em torno de 3 ou 4. Mas nem todos estão convencidos. Outros cientistas apontam que não há evidências sólidas de uma atividade moderna significativa ao longo da falha principal. E a atividade sísmica dos últimos séculos não tem sido forte o suficiente para provar que a falha está realmente em movimento. Pegue, por exemplo, o terremoto de Inverness, que ocorreu em 1901. Até hoje, ele é considerado um dos mais fortes já registrados na Escócia. Ele foi sentido em todo o país, e o tremor chegou a danificar vários prédios em Inverness. A situação foi tão intensa que deu a impressão de, meu Deus, essa fenda está definitivamente crescendo. Mas os especialistas não estão tão convencidos. Alguns acreditam que o tremor provavelmente ocorreu em uma falha secundária conectada à falha de Great Glen, mas não diretamente na falha principal. Então, mais uma vez, é difícil afirmar com certeza se a falha de Great Glen ainda está realmente ativa hoje. Apesar de todos os diferentes estudos e debates ao longo dos anos, há apenas algumas conclusões sobre essa imensa fenda com as quais todos concordam. A falha é excepcionalmente reta, é extremamente antiga e é incrivelmente profunda, por qualquer padrão. Mas esse não é o único fato interessante sobre o território da Escócia. Vamos viajar até as ilhas que ficam ao largo da costa noroeste do continente, até a ilha de Skye. Esse lugar já foi o lar de uma grande variedade de dinossauros durante o período Jurássico Médio. Acontece que encontrar fósseis de dinossauros dessa época é algo extremamente raro, mas a ilha de Skye é uma exceção. Os especialistas descobriram que, há cerca de 167 milhões de anos, dinossauros andavam pelas margens lamacentas de uma lagoa quente naquela região. Enquanto se reuniam em volta desse antigo bebedouro, deixaram para trás camadas de pegadas sobrepostas. Essas marcas foram observadas pela primeira vez no início da década de 1980, mas na época, os pesquisadores concluíram que se tratavam de tocas petrificadas de peixes antigos. Depois, em 2019, um estudante de pós-graduação da Universidade de Edimburgo foi até lá e pensou: não, isso aqui são claramente pegadas de dinossauros de 3 dedos. E ele estava certo. Ao longo de vários anos de trabalho de campo, ele e seus colegas descobriram mais de 130 pegadas individuais. A equipe acredita que essas marcas foram deixadas por megalossauros, grandes dinossauros com cerca de 6 metros de comprimento, que eram carnívoros ferozes. Na verdade, eles ocupavam o topo da cadeia alimentar local durante o período Jurássico Médio. Mas na época em que essas pegadas foram feitas, esses grandalhões provavelmente não estavam caçando. Nada disso. As marcas indicam que eles apenas andavam por ali, vagando em diferentes direções, provavelmente passando um tempo perto da água. E esse local é tão especial porque nos oferece um raro vislumbre de como era a vida durante o período Jurássico. Justamente quando você pensa que o espaço não poderia ficar mais estranho, o universo lança uma bola curva na forma de uma bolha gigante e brilhante que é perfeita demais para ser real. Os astrônomos avistaram algo estranho à deriva em nossa galáxia, e não se trata de um planeta desonesto, que é um corpo espacial do tamanho de um planeta que não orbita nenhuma estrela. Também não é uma estrela propriamente dita, não é nem mesmo um resquício de supernova comum, é uma esfera perfeitamente redonda, e os cientistas estão perplexos. Os astrônomos estavam analisando os dados de um radiotelescópio super poderoso quando avistaram algo que parecia uma bolha perfeita e redonda. Em um primeiro momento, eles pensaram que se tratava dos restos de uma explosão de uma estrela maciça chamada supernova. Mas o mais estranho é que o objeto era perfeito demais. Normalmente, essas explosões deixam para trás nuvens bagunçadas e irregulares, e a recém-descoberta parecia que alguém a havia desenhado com um compasso. Os cientistas batizaram essa bolha espacial de Teleios, que significa perfeito em grego antigo. Eles já analisaram todas as explicações possíveis, mas nenhuma delas realmente faz sentido ainda. Esse estranho corpo espacial foi descoberto graças a um telescópio na Austrália chamado ASCAP. Ele tem escaneado o céu e encontrado todos os tipos de objetos circulares estranhos. Essa pesquisa faz parte de um projeto chamado Evolutionary Map of the Universe, Mapa Evolutivo do Universo. Alguns dos círculos distantes, conhecidos como ORCs, abreviação de Odd Radial Circles, círculos de rádio estranhos, já intrigaram os cientistas. Mas esse é diferente, porque está dentro da nossa própria galáxia. Ao mesmo tempo, embora a Teleios esteja tecnicamente mais próxima de nós, os cientistas não conseguem descobrir o quão próximo ela está.
e isso está tornando mais difícil entender de onde ele veio ou como se formou. Os pesquisadores examinaram ainda mais de perto essa estranha bolha espacial e descobriram algo muito estranho. Ela emite apenas um brilho muito fraco e somente em ondas de rádio, não em luz visível ou raios-x. Com base nesse brilho, eles concluíram que é mais provável que seja a casca remanescente da explosão de uma estrela maciça chamada supernova tipo Ia, um dos tipos de explosões mais brilhantes e poderosas do universo. Esse tipo de explosão acontece da seguinte forma: uma estrela morta superdensa chamada anã branca começa a roubar material de uma estrela próxima. Ela continua sugando o material até não aguentar mais o peso, e então explode em uma enorme explosão de energia. Essa parte faz sentido, mas descobrir a que distância essa coisa está, estranhamente não é tão fácil. Os cientistas fizeram as contas e chegaram a duas distâncias possíveis para Teleios. Ou ela está a cerca de 7.175 anos-luz de distância, ou está muito mais longe, cerca de 25.114 anos-luz. Mais ou menos. Dependendo da distância correta, o tamanho da bolha pode ser muito diferente. Se estiver mais próxima, então ela tem cerca de 46 anos-luz de largura. Isso a tornaria uma remanescente de supernova bastante jovem, talvez com menos de 1000 anos de idade. Mas, se estiver mais distante, ela terá 157 anos-luz de diâmetro, o que pode ter mais de 10.000 anos de idade. Então, qual deles é? É aí que as coisas ficam complicadas. Os cientistas têm modelos que nos dizem como esses restos de supernovas devem se comportar. E uma das coisas mais importantes que eles esperam ver são os raios-x. Mas você deve se lembrar que a Teleios não mostra nada. Não há um único raio-x à vista. Esse é o grande mistério. Como algo que deveria estar brilhando com raios-x pode ser totalmente silencioso? Isso simplesmente não faz sentido e deixa os cientistas bastante confusos. Outra ideia que os cientistas estão considerando é que Teleios pode não ser um remanescente de supernova comum. Em vez disso, pode ser a sobra de um tipo mais raro de explosão chamado de supernova tipo IAX. E essa é muito estranha. Em uma supernova tipo Ia normal, a estrela anã branca se despedaça. Mas em uma supernova tipo IAX, ela não é totalmente destruída. Ela meio que sobrevive, transformando-se em uma estrela zumbi. Ela é danificada, mas continua existindo. Na verdade, isso explicaria muito sobre a aparência e o brilho de Teleios, mas nesse caso ele teria de estar muito mais próximo de nós, a apenas cerca de 3.262 anos-luz de distância. Isso também o tornaria muito menor, com cerca de 11 anos-luz de largura. O mais legal aqui é que há realmente uma estrela a essa distância que poderia ser a estrela zumbi que causou tudo isso. Mas, e é um grande mas, quando os cientistas usam outras maneiras para tentar medir a distância de Teleios, nenhum deles concorda que ela possa estar tão perto. Portanto, infelizmente, essa teoria esbarra em uma parede. Além disso, há outra coisa estranha, a forma esférica quase perfeita de Teleios. Isso não é normal. Normalmente, as explosões de supernovas são meio bagunçadas e irregulares. A explosão pode empurrar nuvens de poeira ou gás espacial, ou partes da explosão podem se mover mais rápido do que outras. Eventualmente, a concha que se forma fica toda irregular ou começa a se desfazer. Mas nesse caso, o objeto é quase perfeitamente redondo, como um balão. Isso é muito raro. A única maneira de algo ficar tão limpo e redondo é se explodisse em uma parte muito vazia do espaço e se expandisse suavemente em todas as direções. Na verdade, isso não é impossível, apenas muito raro. Agora, considerando seu formato único e provavelmente não natural, será que Teleios poderia ser um objeto artificial? Poderia ser uma esfera de Dyson? Trata-se de uma mega estrutura hipotética que poderia circundar completamente uma estrela e coletar toda a sua energia. No início, essa ideia deveria explicar como poderíamos detectar vida extraterrestre inteligente ao perceber a energia que eles usam, em vez de esperar que eles nos enviem uma mensagem. Veja bem, aqui na Terra recebemos apenas uma pequena parte da energia do Sol. Enquanto isso, incríveis 386 bilhões de megawatts estão sendo disparados para o espaço em todas as direções. Para não desperdiçar uma quantidade tão grande de energia, uma civilização poderia construir uma esfera de Dyson, ou, de forma mais realista, um enxame de Dyson, vários painéis solares orbitando a estrela. Isso os ajudaria a capturar cada pedacinho dessa energia para operar seu planeta, tecnologia, sistemas de IA e talvez até mesmo viagens espaciais entre galáxias. Para entender o quão avançada uma espécie construtora de esfera de Dyson teria que ser, os cientistas usam a escala de Kardashev.
Ela classifica as civilizações de acordo com a quantidade de energia que podem utilizar. O tipo 1 pode usar toda a energia disponível em seu planeta natal. Spoiler, ainda não chegamos lá. O tipo 2 pode aproveitar toda a energia de sua estrela. Esse é o nível da esfera de Dyson. O tipo 3 pode usar a energia de uma galáxia inteira. Pense em esferas de Dyson ao redor de cada estrela e até mesmo na extração de energia de buracos negros. No momento, a civilização da Terra está classificada no tipo 0,7449. Isso significa que ainda não atingimos o máximo da energia disponível na Terra, incluindo combustíveis fósseis, energias renováveis e energia nuclear. Ainda estamos dando passos de bebê nessa escala cósmica. De qualquer forma, o problema com a teoria de que nosso objeto de formato perfeito poderia ser uma esfera de Dyson é que esse exemplo de tecnologia super avançada emitiria calor. Em outras palavras, haveria radiação infravermelha térmica e o objeto seria excepcionalmente brilhante no infravermelho. Isso poderia ser um sinal de que algo artificial está absorvendo a energia de uma estrela e remitindo-a como calor. Mas os cientistas não encontraram nenhuma assinatura de calor ou algo do gênero ao observar o Teleios. Então, temos a resposta final? Ainda não. Os cientistas analisaram todas as pistas existentes. Quão brilhante é a coisa, quão grande ela parece ser e quão longe ela pode estar, e nenhuma das possibilidades é totalmente perfeita. Cada ideia tem um problema, especialmente o fato de não estarmos observando nenhum raio-x, que deveria estar lá de acordo com as regras usuais. Eles ainda acham que a ideia da supernova regular do tipo Ia é a melhor aposta por enquanto, mas não tem 100% de certeza. Simplesmente não há provas suficientes para afirmar com certeza. Portanto, o mistério continua. A equipe diz que precisaremos de observações mais poderosas e detalhadas para realmente descobrir o que aconteceu aqui. Mas, de qualquer forma, se algo como Teleios pode existir, o que mais existe por aí esperando para desafiar tudo o que sabemos sobre o universo?